Bom, pessoal, bom dia de novo. Tá, eu estou gravando agora a nossa aula de instalações elétricas. Hoje é dia 22 de junho, né? Bom, a gente está estudando agora na nossa disciplina a unidade 3, que é sobre instalação de lâmpadas com interruptores simples, com interruptores bipolares e também de tomadas de corrente. Nós começamos essa aula na semana passada, aliás, na semana retrasada, onde nós estudamos sobre as linguagens que são utilizadas em instalações. Depois da semana passada, nós estudamos sobre instalações de dispositivos de comando, iluminação e de pontos de tomada. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre tipos de ligações elétricas, sobre instalações de duas lâmpadas incandescentes e pontos de tomada, e também sobre instalação em 220 volts, tá? Então, quem ainda não conseguiu assistir, quem não conseguiu assistir as aulas semana passada, tem os vídeos disponíveis lá no AVA, então, quanto antes, assistam, que essa disciplina ela é bem sequencial, né? Então, pode ser que você não entenda a aula de hoje porque não assistiu às aulas passadas, tá? Então, é super importante você manter atualizado aí com o desenvolvimento da disciplina. Bom, então, conforme eu disse, né, a gente vai começar hoje a ver sobre os tipos de ligações elétricas. Na verdade, esse é um conteúdo que vocês já estudaram na disciplina de ACCC do ano passado, então vai ficar mais como revisão e, na verdade, um pouco mais direcionado ao que a gente precisa na disciplina de instalações elétricas, tá? Então, basicamente, os dois tipos de ligação que nós podemos fazer, de ligação elétrica, é uma ligação do tipo série ou uma ligação do tipo paralelo, ou teria uma terceira, né, que seria uma combinação série paralelo dos dois circuitos, tá? Bom, e a gente, na instalação elétrica, assim como se estudar de circuitos, nós poderíamos fazer esses dois tipos de associação série e associação paralela. Então, por isso que a gente vai ver brevemente cada uma delas aqui, tá? A ligação série, ela é a ligação em que todas as lâmpadas, né, no caso aqui as nossas cargas que eu estou utilizando para o estudo são lâmpadas, elas são ligadas em série com a fonte de energia. Essa ligação é o tipo de ligação de terminal de uma lâmpada, ele está ligado ao terminal de outra lâmpada, e assim sucessivamente, tá? Como se fosse uma corrente. Então essa imagem de baixo aqui, ela ilustra muito bem uma ligação em série de lâmpadas, tá? De modo que, após o interruptor, ele liga na entrada da primeira lâmpada, a saída da primeira na entrada da segunda, a saída da segunda na entrada da terceira, e assim, consequentemente, até a última lâmpada que retorna à fonte, através do nêutron, já que aqui a gente está falando de um circuito de corrente alternada e não de corrente contínua, igual vocês estudaram no ano passado. Então, essa é a característica de uma ligação série. Saída de um dispositivo na entrada do outro, e assim por consequência, tá? Por seguinte. Nesse tipo de associação, a intensidade da corrente elétrica que vai passar por uma lâmpada vai ser igual a todas as lâmpadas, né? Imagine como se fosse o fluxo de água, né? Então, se você abre uma caixa d'água aqui, né, a quantidade de água que passa pela primeira lâmpada vai ser igual a que passa pela segunda, pela terceira, e assim por diante, né? Então, nesse tipo de ligação, que é a ligação série, a corrente que passa, né, a corrente elétrica é a mesma, tá? De forma que, se alguma dessas lâmpadas se queimar, né, por exemplo, se essa lâmpada aqui ela se queimar, ela vai, a não ser que ela se queime no sentido de fechar um curto, né? Se ela se queimar, no caso de uma lâmpada, se romper o filamento dela, pensando numa lâmpada incandescente, ela vai impedir a passagem de corrente, né, o que ocasionaria, por exemplo, no desligamento de todas as outras lâmpadas que estão nessa associação em série, tá? Além disso, né, dessa característica de nós termos a corrente igual em todas as lâmpadas que estão aqui nessa associação, nós temos também, bom dia, Liza, nós temos também a característica de que a tensão da fonte ela vai ser dividida entre todos os dispositivos que estão ligados na associação em série. Não sem problemas, Liza, a gente começou agorinha, tá? A gente está vendo aqui sobre ligação em série, né? Então, só comentei que a ligação em série é a corrente que passa pelas cargas, no caso aqui, as lâmpadas, ela é a mesma para todos, né? E agora a gente está falando em relação à tensão.
que a tensão elétrica da fonte ela vai ser dividida entre as cargas. Claro, pensando em termos de resistência, cada carga vai ter uma tensão elétrica, uma parcela dessa tensão da fonte, devido à sua resistência em relação às demais cargas que estão aqui ligadas. Imaginando que nós temos um circuito com lâmpadas idênticas, o que a gente tem é a divisão da tensão da fonte pelo número de lâmpadas, né? De maneira que, igual nesse exemplo, né, se nós temos 10 lâmpadas com uma fonte de 127, o que nós teríamos sobre cada uma das lâmpadas seria o 127 dividido por 10, que daria 12,7, tá? Em especial, né, o que eu estou fazendo aqui nessa ligação, o que o nosso livro faz, é ligar, então, 10 lâmpadas de 12 volts numa tensão de 127, ou seja, uma lâmpada dessa, se eu ligar ela numa fonte, ela queima, né? Agora, se eu juntar 10 lâmpadas dessa em série e ligar na mesma fonte, como eu vou colocar a tensão de mais ou menos 12 volts, né, esses 12,7 em cima da lâmpada, eu vou ter a lâmpada funcionando normalmente, tá? Entretanto, se nós pensarmos numa residência, como na residência a gente compra uma lâmpada, por exemplo, que é 127 volts, ou a gente compra um eletrodoméstico que tem a tensão de 127 volts, não faz sentido a gente falar em divisão de tensão, ou seja, em ligar equipamentos em série. Então, na nossa disciplina de projetos e aqui em instalações, a gente não vai ligar equipamento elétrico em série, porque a gente não quer dividir o valor da tensão. Os equipamentos que nós vamos utilizar, eles foram feitos para trabalhar exatamente com a tensão que a gente quer disponibilizar na rede, tá? Então, a gente não vai trabalhar com circuitos em série. Mas um exemplo desse tipo de circuito aqui, que acredito que todos vocês conheçam, são naquelas iluminações decorativas, como, por exemplo, nas árvores de Natal, que a gente tem um ramo com um conjunto de lâmpadas, e aí o que acontece é que normalmente aquelas lâmpadas são ligadas em série, exatamente por essa característica, né, de dividir a tensão da rede, de maneira que em cada uma das lâmpadas daquele conjunto, né, de iluminação decorativa, nós tenhamos um valor lá adequado, né, para a lâmpada, né, que foi colocado ali. E também o que acontece, que a gente percebe que quando uma dessas lâmpadas queima, é que um conjunto de lâmpadas para de funcionar, exatamente porque elas estão ligadas em série. Alguém tem alguma dúvida de um circuito em série? Bom, acredito que vocês tenham feito bastante isso no ano passado, né? Desculpa, gente. Um pouco de alergia aqui hoje. Bom, em relação à ligação em paralelo, então, né, diferentemente da ligação em série, tá? A gente conecta os dispositivos em paralelo, tá? E é dessa forma que a gente utiliza as cargas em instalações elétricas, né? Então, as nossas instalações elétricas, na disciplina de instalações, quando a gente for instalar uma lâmpada, uma tomada, ou qualquer outro dispositivo, como ventilador de teto, bomba d'água, né, tudo que isso que a gente pode utilizar numa instalação residencial e predial, a gente vai estar ligando em paralelo, tá? E aí, opa, agora foi. Quando a gente liga a característica de uma ligação em paralelo é que a gente vai garantir, né, que todos os dispositivos da nossa ligação, eles possam ser alimentados com a mesma tensão da fonte. Tá? E é isso que importa para a gente em instalações prediais. Tá? Quando a gente liga o interruptor, né, esse camarada aqui, né, o nosso interruptor, a gente faz uma prolongação da fase, no caso aqui está sendo representado pela letra R, até um dos terminais da lâmpada, né, enquanto o condutor neutro ele é conectado ao outro terminal da lâmpada. Tá? Então, aqui eu tenho uma lâmpada conectada em paralelo com a fonte. Tá? Aí, nesse caso, a gente tem uma tensão na lâmpada, perdão, igual a tensão da fonte. Tá? E aí, para a gente ligar uma segunda lâmpada, ao invés de a gente conectar a saída da primeira na entrada da segunda, o que a gente faz é ligar a entrada da segunda lâmpada junto com a entrada da primeira e a saída da segunda lâmpada junto com a saída da primeira. E assim nós faríamos, por exemplo, para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta lâmpada. Então, por exemplo, se eu tenho o meu circuito 1 da minha instalação elétrica com 10 lâmpadas sendo alimentadas por ele,
eu teria aqui, né, no circuito, no diagrama multifilar, as 10 lâmpadas ligadas, uma do ladinho da outra, né, entrada com entrada, saída com saída. Mesmo que fisicamente elas estejam distantes uma da outra, né, esse tipo de ligação garantiria que todas as lâmpadas vão ter a mesma tensão. Ou quase a mesma tensão que nós vamos estudar lá em projetos, que esse fio aqui ele não tem resistência nula. Então acaba que essa tensão, conforme a gente vai aumentando o comprimento do circuito, ela vai sendo reduzida para as cargas que estão mais longe da fonte. Tá? Mas isso é um assunto que a gente vai ver lá em projetos. Nesse tipo de ligação, a corrente elétrica ela vai ter vários caminhos. Então, né, por exemplo, considerando essas 3 lâmpadas sendo acionadas por um interruptor, nós teríamos aqui 3 correntes elétricas, uma corrente em cada uma das lâmpadas. De maneira que, pelas leis de Kirchhoff, que vocês já estudaram, eu posso calcular a corrente da fonte, que vem aqui através do interruptor, como sendo o somatório das 3 correntes que eu tenho aqui, uma para cada lâmpada. Dessa maneira, então, a minha corrente total do circuito, que é o que eu estou consumindo da minha rede de energia elétrica, ela vai ser um somatório, desse caso aqui, da corrente 1 com a corrente 2 com a corrente 3, tá? Desculpa, gente. Se eu fosse botar, assim, talvez mais próximo do que seria uma ligação elétrica, né, um esquema multifilar, eu teria uma fase sendo ligada na primeira lâmpada e distribuída para as outras duas, né, e um neutro ligado na última lâmpada e distribuído para as outras duas, tá? Então, isso daqui são lâmpadas ligadas em paralelo, sendo alimentadas por fase neutra, assim como a gente poderia representar também dessa forma aqui, tá? Tomando muito cuidado, porque, por exemplo, se eu fizer uma ligação dessa daqui, né, eu vou fechar um curto-circuito. Tá? E da mesma forma, se eu só representar desse jeito aqui, colocando a ligação, dando a entender que esse fio está ligado diretamente a esse, eu vou estar fechando também um curto-circuito. Tá? Então, muito cuidado na hora de vocês desenharem um multifilar, né, de às vezes tentar fazer um desenho um pouco mais relaxado, digamos assim, né, e promover esse tipo de ligação. Né? Qualquer ligação que ligue diretamente a fase com o neutro é um curto-circuito. Tá? É por onde a gente vai ter a única corrente que vai limitar o valor a única resistência que vai limitar o valor de corrente nesse circuito é a resistência do fio, que é uma resistência muito baixa. E aí a corrente de curto-circuito é uma corrente de milhares ou centenas de amperes, tá? Dependendo da resistência da nossa rede também, né, que está alimentando esse circuito, tá? Então, tomar muito cuidado na hora da representação desses diagramas, para vocês não acabarem, mesmo não tendo os pontinhos de conexão aqui, dando a entender que o eletricista deveria fechar um curto-circuito entre fase e neutro, tá? Então, tomar muito cuidado. Eu posso representar assim, desde que eu deixe bem claro que a fase está ligando, né, aqui e que, por exemplo, esse fio aqui está ligando com o neutro de baixo, mas não tem contato com a fase, que esse fio aqui está na fase. Então, prestem bastante atenção, né? Idealmente, para vocês não se perderem, sempre tentem fazer dessa forma aqui. Fase de um lado, neutro do outro, e as cargas entre fase e neutro, de maneira que eu nunca tenha um fio diretamente ligando esse lado com esse lado do meu circuito. Opa! Bom, então era só esse resumo bem rápido que eu queria fazer sobre ligação série paralela. Acredito que vocês não tenham dúvidas, né, disso daqui. Só uma última observação. Se eu pego uma lâmpada de 60 watts, né, que foi produzida para consumir 60 watts em 127 e ligo as duas em série, né, além de dividir a tensão por 2, como potência é a tensão vezes corrente, né, se eu reduzo a tensão por 2, eu acabo por reduzir a potência também da nossa lâmpada, tá? Não da nossa lâmpada, né, mas que a nossa lâmpada vai produzir, né, vai consumir. Né? Então, uma lâmpada que era para ser ligada em 127, você liga ela em 63,5 volts, se for uma lâmpada incandescente, ela pode simplesmente ficar com um filamento bem fraquinho, né? Você quase nem perceber que está sendo emitida luz, né?
Ou se for uma lâmpada com alguma outra tecnologia, como as lâmpadas de descarga, tipo lâmpada fluorescente, lâmpada mista ou qualquer tipo de vapor, ela simplesmente não vai nem acender. Alguma dúvida? Ou posso continuar? Bom, então vou continuar aqui, pessoal. No nosso próximo tópico da aula de hoje, aí eu quero que vocês se concentrem bastante para a gente entender esses circuitos, porque aqui vem nós voltamos então para fazer a instalação de duas lâmpadas incandescentes e pontos de tomada, né? Então vai ser mais parecido com aquela atividade que vocês me entregaram semana passada e que a gente discutiu na aula da semana passada. E a gente vai começar aqui fazendo o seguinte tipo de circuito, né? Eu quero instalar um único interruptor simples, tá? Quando a gente fala interruptor simples, é um interruptor que tem apenas uma tecla, né? Um botãozinho para você acionar. E eu quero acionar duas lâmpadas com esse interruptor, né? E além disso, eu quero fazer aqui também, na minha representação, a alimentação de uma tomada. E aí, pessoal, já fica aqui bem observado, conforme a gente está estudando lá em projetos, que a gente não pode misturar no mesmo circuito elétrico iluminação e tomada. Então, nesse caso aqui, eu vou ter dois circuitos, um circuito para iluminação, um circuito para tomada. E aí, por isso que o meu QD aqui, meu quadro de distribuição, ele já está sendo representado com neutro, fase e proteção do circuito 1 e neutro, fase e proteção do circuito 2. Então, na atividade que vocês estão fazendo lá em projeto, se vocês tivessem lá determinado que o seu, se você precisa na sua residência lá, 8 circuitos, nós teríamos neutro, fase e proteção dos 8 circuitos. Né? Mais do que isso, aqui eu estou utilizando só a fase R, R1 e R2, mas elas derivam de uma mesma fase que vem lá disponibilizado pela EDP Acesso, no nosso caso. Se eu tivesse lá, dependendo da potência instalada, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente na disciplina de projetos, eu poderia ter, por exemplo, além da fase R, a fase S e a fase T. E aí a gente precisaria de também debater lá na divisão de circuitos em qual das fases cada um dos circuitos vai ser ligada, para a gente garantir um equilíbrio entre os nossos circuitos, tá? Bom, voltando aqui, eu quero fazer então instalar um interruptor simples acionando duas lâmpadas, tá? E aí, para a gente instalar essas lâmpadas incandescentes para o interruptor, a gente faz um circuito bem simples, olha. Saiu da fase para o interruptor, né? Então o interruptor ele interrompe a minha fase, de maneira que quando ele está desligado, eu não tenho passagem de corrente, quando ele está ligado, possibilita a passagem de corrente, ou eu disponibilizo um ponto de tensão entre as cargas que estão sendo acionadas por aquele interruptor. Nesse caso aqui, as duas lâmpadas de 100 watts que eu quero acionar, então está aqui 2 vezes 100, 127 volts, ou seja, fase neutra para a gente, ligadas em paralelo. Né? Então eu posso ver a entrada de uma lâmpada com a entrada da outra, saída de uma lâmpada com a saída da outra. Saída ligada no neutro e as entradas ligadas no condutor de retorno, que é esse cara que a gente chama, que é o nome que a gente dá para a fase depois que ela é interrompida pelo interruptor. Tá? Então o circuito é bem simples. Interruptor desligado, lâmpadas apagadas, interruptor ligado, eu coloco 127 volts nesse ponto e nesse, 0 volts nesse e nesse, e aí com essa DDP de 127 volts alternado, eu vou fazer as duas lâmpadas ligarem. Essas lâmpadas elas podem estar no mesmo ponto no ambiente, né, como por exemplo aquelas luminárias que tem duas lâmpadas, tá? E aí a representação seria essa. Ou eu posso ter um ambiente, por exemplo, com 2 pontos de iluminação, uma sala grande, por exemplo, que tem 2 pontos de luz, e aí a representação também seria essa, a mesma representação. Então, independente dessa distância, ou seja, do comprimento desse fio que faz a ligação em paralelo, o meu circuito ele vai ser o mesmo. E aí, para representar a ligação de uma tomada no circuito 2, tá, no mesmo diagrama multifilar, basta ligar na tomada, neutro na esquerda, fase na direita, e terra ou proteção no pino central da nossa tomada. Esse circuito aqui, vocês têm alguma dúvida dele, do multifilar? Não. Obrigado. Então, olha só. Aí eu vou tentar fazer direto para o esquema unifilar, depois a gente vai para aquela ligação
que passa os fios dentro dos eletrodutos, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer essa correspondência direta aqui, todo mundo junto. Olha, a minha tomada está representada aqui, né? Então, uma tomada baixa pela simbologia, pertencente ao circuito 2, que é o circuito que eu estou utilizando para acionar essa tomada. Eu tenho um eletroduto que está embutido no piso, tá? Ele é subterrâneo, é por isso que ele está sendo representado por esse tracejado. E aqui eu estou com uma setinha, ou um tracinho, né? Dizendo quais são os condutores que passam nesse eletroduto. Do meu quadro de distribuição, que é onde eu tenho o neutro 2, fase 2 e o proteção, que é o circuito que eu utilizo para a tomada, vão sair, então, 3 condutores que devem ser ligados diretamente à tomada, que são exatamente os que eu acabei de falar, o neutro, fase e proteção. E eles estão representados aqui, neutro, fase e proteção, né, dizendo em cima que eles são o circuito 2, pertence ao circuito 2, e embaixo que a bitola desses condutores é de 2,5. Lembrando que essa bitola aqui a gente pode fazer uma observação, né, no nosso projeto, não precisando de representar nem a 2,5 nem a de 1,5, né, deixando claro lá que quando for tomada é 2,5, quando for interruptor o mínimo é 1,5. Tá? Ou interruptor não, perdão, iluminação o mínimo é 1,5. Então esse circuito é igualzinho que a gente viu na semana passada, né, para poder acionar a tomada, não muda nada. E aí, para poder representar a ligação de duas lâmpadas agora, né, observe que aqui eu estou colocando 2 pontos distintos, né, elas estão afastadas uma da outra na nossa instalação elétrica. Eu vou proceder da seguinte forma, olha. Eu tenho neutro, fase 1 e proteção, no meu quadro de distribuição, e eu vou ligá-los da seguinte forma. Eu saio com a minha fase do meu quadro de distribuição e vou com ela até o interruptor. Então aqui está o vermelhinho. Né, eu passo por esse eletroduto com minha fase, vou até o ponto no teto, porque é assim que a gente faz a distribuição dos pontos, instalações. A gente sai normalmente do quadro de distribuição até os pontos de iluminação e descemos dele até as tomadas, tá? E também até os interruptores, tá? E por muitas das vezes passamos com circuito de tomada também pelo teto, tá? Então, seguindo, né? Fase até o interruptor, então passo por esse eletroduto, no meu ponto de iluminação, desço com a fase até o meu interruptor. Então, o caminho da minha fase está aqui, né, que é esse caminho aqui. Do meu ponto de interruptor, que aqui é o meu ponto A, porque eu tenho que representar por letras, né, quais pontos aquele interruptor aciona. Então, está aqui o interruptor A, aciona esse ponto e aciona também esse ponto. Então, saindo aqui desse ponto, com o interruptor A, eu devo levar o meu retorno até a primeira lâmpada e também até a segunda lâmpada. Então, aqui o meu retorno A, né, minha fase 1, meu retorno A, ele vai desse ponto até esse ponto, e ele também passa por esse eletroduto até outra lâmpada. Né, eu estou representando isso daqui. Professor, como é que você disse que vai ter uma emenda? Tá, eu não digo. Né, pelo simples fato de eu passar o meu condutor de retorno por esse ponto, levar ele até aqui, e indicar que tanto esse ponto quanto esse ponto, eles são acionados pelo retorno A, já fica subentendido que eu vou precisar em algum momento aqui fazer uma emenda nesse meu retorno para poder ligar as duas cargas diferentes. Aqui no nosso desenho multifilar, essa emenda ela é representada por essa bolinha fechada. Por isso que todo ponto onde vai ter emenda, onde eu vou ter uma derivação do circuito, eu vou cobrar que vocês façam essa bolinha, né? Para dizer que ele é um ponto de emenda. Assim como nós temos aqui, que no caso não vai ser uma emenda, é um parafuso, né, que vai ser conectado, que vai fazer esse trabalho da emenda aqui também. Né? Nos quadros mais antigos era uma emenda mesmo, né? Nos mais modernos, quando eu falo mais modernos é de 15 anos para frente, para trás agora, né? Já são utilizados os barramentos de conexão para os quadros de distribuição residencial, tá? Então eu cheguei nas minhas lâmpadas, ó. Levei a fase até o interruptor, do interruptor os retornos até as minhas duas lâmpadas, e agora das minhas duas lâmpadas eu devo levar o neutro, né? Sendo que eu levo o neutro até uma lâmpada e faço também uma emenda nele para a segunda lâmpada. Então aqui está o meu condutor neutro, levo até a minha primeira lâmpada, né, e sigo com ele no eletroduto até a minha segunda lâmpada. E além disso, apesar de não utilizar o condutor de proteção, eu devo, todo o circuito, por obrigação, tem condutor de proteção, então eu passo ele também pelos meus pontos de iluminação, porque pode ser que alguma dessas lâmpadas, dependendo da tecnologia e dependendo da luminária, se é uma luminária metálica, se tem um risco, por exemplo, de choque,
você pode aterrar esses equipamentos, tá? A princípio ele não vai estar ligado em nada aqui no nosso circuito, mas a gente passa ele pelos eletrodutos. Pessoal, alguma dúvida de como eu fiz para passar esse circuito para essa ligação? Bom, então eu vou continuar aqui, pessoal. Então aquela ligação ali é exatamente essa daqui, tá? Que é um esquema funcional, né? A gente sai com a fase, liga num parafusinho do interruptor, do outro parafusinho do interruptor a gente liga as duas lâmpadas. Esse cara aqui é o nosso retorno, e o neutro, nós saímos do nosso condutor, do nosso quadro de distribuição, ligamos até a primeira lâmpada e depois uma emenda ligando até a segunda. E a tomada nós simplesmente saímos com os 3 fios lá do nosso quadro de distribuição, neutro, proteção e fase, e ligamos aos 3 pinos da tomada, sempre observando que a gente deve deixar o neutro na esquerda e a fase no pino da direita. Bom, já que ninguém tem nenhuma dúvida, isso é bom. Tá? Poderia ser ruim se ninguém tivesse entendido. Estou supondo aqui que todo mundo conseguiu entender, hein, pessoal. A gente vai então para fazer essa instalação, né, só passando ela para um cômodo. Então eu tenho aqui um pedaço de uma casa, por exemplo, né, que é uma planta baixa. Eu tenho aqui uma janela e eu tenho aqui uma porta, né, desse cômodo. E aí, por coincidência, né, do nosso projeto, o quadro de distribuição está exatamente nesse cômodo. E aí o que eu quero fazer nesse cômodo é colocar os 2 pontos de luz, o interruptor para acionar esses 2 pontos de luz e a tomada. É claro que numa situação prática é bem provável que para um cômodo onde você tem 2 pontos de luz, você, pela área dele, né, pelo perímetro aqui das paredes, você vai ter mais do que um ponto de tomada, tá? Que é só um exemplo para a gente começar a entender como é que funciona. Então, do meu quadro de distribuição, eu tenho aqui um condutor subterrâneo, ou, perdão, um eletroduto subterrâneo, levando os condutores do circuito 2, neutro, fase terra, até a minha tomada 2. A minha tomada que pertence ao circuito 2, perdão. Como não tem representação de potência nessa tomada, quer dizer que essa tomada é uma tomada de potência 100 volt-ampere. Tá? Do mesmo quadro de distribuição, eu tenho saindo também o meu circuito 1, que vai para um eletroduto. Tá? Essa curvinha aqui a gente utiliza para representar que é um eletroduto que está saindo da parede para o teto. Tá? Ela não é mais obrigatória, mas é comum da gente fazer. Inclusive, uma pergunta que a Liza fez ontem, né? Eu vou fazer na semana que vem na disciplina de projetos elétricos um exemplo, né, de como a gente faz essas curvas, né, em eletrodutos, né, numa ligação, né, para representar o eletroduto no AutoCAD, tá? E aí eu tenho aqui nesse eletroduto passando neutro, fase terra, conforme a gente já tinha visto aqui, né? Neutro, fase terra. Do ponto de luz, eu instalei um interruptor ao lado da entrada, né? Esse é o ponto onde os interruptores ficam, eles ficam sempre na entrada, né? Por motivos óbvios, né? Quando eu vou entrar ou sair do meu ambiente é quando eu quero ligar ou desligar o meu interruptor, exceto num quarto, por exemplo, que o quarto tem a situação de que você entra, aí você quer acionar a lâmpada, e depois, quando você quer dormir, você quer desligar a lâmpada. Então, por isso que no quarto é comum de utilizar aquela ligação do tipo three-way, colocando o interruptor do lado da cama. De maneira que você pode deitar e apagar a lâmpada depois que você está deitado. E não ter que apagar a lâmpada e ir no escuro até a sua cama, por exemplo. Então, nós temos aqui neutro, fase terra, até o ponto de iluminação, onde desce o eletroduto para o interruptor. Nesse eletroduto que desce, nós levamos a fase e voltamos com o retorno, né, representando exatamente a ligação fase e retorno do nosso interruptor. E ligamos o nosso retorno nessa lâmpada, seguimos com o nosso retorno até a próxima lâmpada, e depois ligamos o neutro nessa lâmpada e levamos ele também até a próxima lâmpada, fechando assim o funcionamento do circuito de iluminação de 2 lâmpadas sendo acionadas por um ponto de interruptor. Em especial aqui, com esses 2 pontos de iluminação, para eu garantir que a gente tenha uma mesma área iluminada por cada um dos pontos, basta fazer uma divisão tanto na horizontal quanto na vertical. No caso de só 2 pontos, né, na vertical, basta eu colocar eles no meio do nosso cômodo, e na horizontal, eu garantindo que da lâmpada até a parede tem uma distância sobre 2, né, e entre as lâmpadas uma distância,
eu vou estar garantindo que cada lâmpada está iluminando uma área idêntica à outra. Claro, supondo também que cada uma tem, que elas têm a mesma potência, né? Então não faria sentido eu colocar as mesmas áreas para as duas, tá? O D aqui é a largura do nosso cômodo. Então, você tem 10 metros, por exemplo, perdão, o D é a distância entre as minhas lâmpadas. Então, se esse cômodo tem 10 metros, por exemplo, para eu descobrir quanto que vale D, eu somaria D sobre 2, com mais D sobre 2, que dá D, com mais D, 2D. Então, 2D é igual a 10, o que me diz que D é igual a 10 sobre 2, que é 5. Ou seja, para eu garantir essa distribuição uniforme, eu colocaria a distância entre as duas lâmpadas de 5 metros, entre a lâmpada e a parede de 2,5 metros. Então, 2,5 metros daqui até aqui, 5 metros, e 2,5 metros daqui até aqui. De maneira que a gente pode pensar assim, essa lâmpada ilumina 2,5 metros para cá, 2,5 metros para cá, essa daqui 2,5 metros para cá, 2,5 metros para cá. Seria mais ou menos essa distribuição uniforme que nós teríamos nesse ambiente. Pessoal, alguma questão sobre esse tipo de ligação? Posso continuar, pessoal? Que bom, Maria. Porque isso aqui é muito importante, tá? É assim que nós vamos proceder. Agora, no ponto que vocês estão lá em projetos, onde vocês já conseguem calcular, dividir os circuitos, tá? E determinar onde vai ficar o quadro de distribuição, a próxima etapa no projeto seria exatamente essa daqui, que é pegar todos aqueles circuitos que vocês já projetaram, né? E distribuir eles, né, pelos nossos eletrodutos, né? Então a gente vai ter lá o circuito 1 aciona tais lâmpadas. Então a gente vai passar com o neutro, fase terra daquele circuito por todos os pontos, de maneira que a gente possa acionar cada uma das 10 lâmpadas que aquele circuito é responsável. O circuito 2 de tomadas, ele é responsável por 14 tomadas. Aí a gente vai lá, ou 12 tomadas, a gente vai acionar, vai disponibilizar a atenção naquelas 12 tomadas daquele circuito, tá? Então é assim que a gente vai proceder lá na disciplina de projetos. E o instalador, que no caso é a nossa disciplina de instalação elétrica, ele vai receber esse desenho que foi feito por um projetista e a gente tem que entender lá no laboratório, quando for os nossos momentos de aula de laboratório, que eu devo pegar lá no meu caso de distribuição e passar tais fios por tais eletrodutos, de maneira que eu vou ligar a lâmpada e tomadas de acordo com o que eu estou vendo aqui nesse diagrama. Aí agora a gente vai fazer um outro circuito, tá? Onde eu quero instalar agora interruptores de duas seções com duas lâmpadas e duas tomadas. O que muda desse para o circuito anterior é que no circuito anterior eu tinha uma seção, então eu ligava e desligava as duas lâmpadas simultaneamente. Agora, com o interruptor de duas seções, ou melhor, de duas teclas, eu posso ligar e desligar as minhas lâmpadas individualmente, tá? E aqui está muito bem representado isso no circuito da minha esquerda, né? Se eu olhar para o circuito 1, que é o circuito de iluminação, antes eu tinha a fase indo até o interruptor, né? Da saída do interruptor eu fazia uma emenda no meu retorno e levava o mesmo retorno para as duas lâmpadas. Agora não. A minha emenda ela está na fase, né? De maneira que eu pego esse interruptor de duas teclas, ligo a fase em cada uma das duas teclas e depois da primeira tecla eu ligo a primeira lâmpada e da segunda tecla a segunda lâmpada. Essas lâmpadas elas podem estar no mesmo ponto, no caso de eu querer ligar apenas parte da iluminação de um ponto ou ela por completo, se for o caso, né? Ou elas podem estar, desculpa, em pontos distintos também, locais distintos no teto, como está sendo representado aqui nesse diagrama, nesse esquema unifilar. E além disso, eu peguei aquele circuito 2, que é onde a gente tinha ligado uma tomada, e adicionei mais uma. Olha como é que a ligação de tomada ela é bem simples, né? Já que a gente vai ligar em paralelo, basta ligar a fase de uma tomada com a fase da outra, o neutro com o neutro da outra e a proteção com proteção da outra, né? Eu não interrompo a fase, eu faço uma emenda nela aqui e disponibilizo para esse pino, tá? E aí o circuito de tomada, na verdade, se eu quero ligar 2, 3, 10 tomadas no mesmo circuito, basta eu sair ligando todas em paralelo. Então, aqui no nosso esquema unifilar, não tem muita dificuldade para circuitos de tomada. Eu tenho aqui duas tomadas, com a letrinha 2, representando que elas pertencem ao circuito 2 do nosso quadro de distribuição.
eu tenho um eletroduto subterrâneo saindo do quadro de distribuição e passando pelas duas tomadas, e a única representação que eu devo fazer aqui é, então, de passar por esse eletroduto, o neutro, a fase e o terra, que pertence ao circuito 2, com a bitola de 2,5, que vai ser ligado tanto a essa quanto a essa tomada. Professor, como é que, se estiver passando aqui 3 circuitos no eletroduto, como é que eu sei qual circuito está sendo ligado naquela tomada? Pelo número do circuito e o circuito a qual aquela tomada pertence. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui neutro, fase terra do circuito 2, neutro fase terra do circuito 1 e neutro fase terra do circuito 3, professor, isso vai acontecer? Com certeza, a gente vai aproveitar um eletroduto para passar diversos circuitos. A gente não vai encher uma casa de eletrodutos, sendo que a gente tem essa possibilidade. Então, nesse caso que eu citei, eu saberia aqui dos 3 circuitos que estão passando nesse eletroduto, o que foi utilizado para ligar essa tomada foi o circuito 2. Por isso a importância da gente representar, né, nas tomadas o circuito a qual ela pertence. E aí eu passo, né, o circuito por todo esse eletroduto e fica subentendido que eu estou ligando o circuito àquela tomada pela representação da tomada do circuito a qual ela pertence. E aí, para poder fazer, então, a ligação, né, das nossas duas lâmpadas aqui, de maneira que elas sejam acionadas independentemente por 2 interruptores, ou por um interruptor de 2 seções, né, basta eu sair com a minha fase, levar até o ponto do interruptor, então a fase sai do quadro de distribuição, passa por esse ponto de luz e desce até esse interruptor. Observe que a simbologia aqui do interruptor não é só uma bolinha, né, agora a gente tem uma bolinha com um tracinho no meio, representando que é um interruptor simples, mas que tem 2 teclas, né, por isso que a gente tem esses 2 ladinhos aqui divididos. Aqui eu estou representando que uma tecla é a letra A e outra tecla é a letra B, né? Então, após entrar com a fase no meu interruptor e acionar as 2 teclas, né, eu vou sair com 2 retornos, né, um que vai para a lâmpada A e um que vai para a lâmpada B. E é por isso que no meu desenho aqui agora eu tenho 2 meio traços, né, um meio traço representando o retorno que vai para a lâmpada A e o outro que vai para a lâmpada B. E aí aqui em cima, né, eu vou ligar esse retorno A na minha lâmpada A e sigo no eletroduto agora apenas com o retorno B para a lâmpada B. O retorno A, eu não vou fazer uma emenda nele, assim como nós fizemos na tarefa anterior. Aqui eu simplesmente ligo ele para essa lâmpada, sigo com o B ele não vai ser emendado aqui também, ele segue direto até a lâmpada B. E aí depois, para fechar o meu circuito, eu ligo o neutro até as 2 lâmpadas, aí sim, passo com o neutro daqui até aqui, vou ter que fazer uma emenda nele para ligar nessa lâmpada, que é essa emenda aqui, e ligo lá no final na minha outra lâmpada, passando também o condutor de proteção, deixando ele sempre disponível com o nosso circuito 1. Bom, então dessa forma aqui eu tenho agora um circuito, né, onde eu posso acionar independentemente essas 2 lâmpadas. Né? Fazendo aqui um esquema funcional, eu teria então lá no meu circuito 2 o neutro na primeira tomada na esquerda, sendo ligado até a esquerda da segunda, o proteção na primeira até o meio, né, da primeira até o meio da segunda, e a fase no pino da direita, da primeira até a direita da segunda, o neutro ligado às minhas 2 lâmpadas, a fase ligada às 2 teclas do meu interruptor, e cada uma das teclas acionando cada uma das lâmpadas individualmente, né, uma tecla acionando a lâmpada A e a outra a lâmpada B. Beleza aqui, pessoal? Bom, vou seguir. E aí, galera, a gente tem então exemplo do que nós fizemos no nosso circuito anterior, o que seria aqui um cômodo, né, o mesmo cômodo, né, anterior, lá com os 2 pontos de luz no teto. A única diferença é que eu passei mais uma tomada, né, e coloquei um interruptor de 2 seções. Né? Então agora, aquele eletroduto que ia para aquela primeira tomada, ele segue também para a segunda tomada, né, sempre com neutro fase terra, né, dentro dele, representando o circuito do neutro fase terra que está passando ali, e o circuito na tomada. Ah, tá, Liza. Acho que vai ficar mais claro quando tiver aula presencial. Mais claro o entendimento do projeto ou como que vocês vão ligar na prática lá os fios? É porque o entendimento... Pode ligar o microfone se quiser, tá, Liza? É porque o entendimento do projeto ele é importante agora. Não, a minha dúvida era assim, Liza. O que ficou talvez um pouco obscuro para você... Deixa eu voltar aqui o slide.
essa representação aqui, de quais fios estão passando aonde, ou essa representação de, lá na prática, onde que eu vou fazer uma emenda, quais fios vão passar em quais eletrodutos. Ah, beleza. É porque esse daqui é super importante agora, porque a gente vai fazer a matéria de projetos e a gente precisa entender como é que a gente faz esses fios aqui, como é que a gente passa eles, tá? Aí eu até entendo que talvez tenha uma dificuldade de, mesmo você entendendo como é que faz aqui, você olhar na sua casa aí e talvez perceber os fios que estão passando ali, né, num conjunto complexo, que seria a sua casa, né, que tem lá diversos circuitos. Às vezes vão ter 6, às vezes 9, às vezes 12 fios passando dentro de um mesmo eletroduto, e entender muito bem como é que estão as coisas ali, tá? Isso daí eu concordo com você. Lá na prática vocês vão pegar um pouco mais do jeito, né, e de talvez conseguir visualizar melhor o funcionamento. Mas aqui na teoria é importante vocês conseguirem fazer essa correspondência de, eu quero usar o circuito 1 para ligar duas lâmpadas independentemente. Então eu tenho que entender que, por esse eletroduto que sai do quadro, vai vir neutro, fase e proteção do circuito 1 até esse ponto de luz. Né? Depois desse ponto de luz, desço com a fase até o interruptor, venho com os dois retornos, A e B, ligo o retorno A na lâmpada A, o retorno B na lâmpada B, por isso que ele passa por esse eletroduto, ligo o meu neutro na lâmpada A, na lâmpada B, e deixo disponível aqui meu condutor de proteção. Então, assim, em relação a essa figura em especial, vocês conseguem visualizar, né, que eu tenho aqui duas lâmpadas sendo acionadas independentemente e que eu tenho aqui duas tomadas sendo alimentadas com neutro, fase e terra? Excelente, obrigado, Laisa. Obrigado, Maria. Então, esse que é o mais importante para a aula de hoje, obrigado, Lara, era vocês conseguirem perceber essas ligações, tá? Na prática, a gente vai aprender a fazer emenda, né? Não é só uma emenda, não é só a gente cortar um fio e juntar um com o outro de qualquer forma. Então, existem técnicas para fazer a emenda. Se é um fio rígido, vai ter uma técnica. Se é um fio flexível, vai ter outra técnica. Tem alguns pontos que são importantes nas emendas, e aí já na nossa primeira aula de laboratório vai ser esse o nosso tema, já adianta. Fazer a emenda. Então, eu quero que vocês. A gente vai pegar lá fios, vocês vão aprender a emendar, fazer solda, o que é a importância de cada um dos passos da emenda, como é que eu passo uma fita isolante para garantir que aquilo dali não vai dar problema no futuro, né? Enfim, né, tem todo esse mundo que a gente vai ver lá na prática, que talvez não está tão evidenciado aqui nessa parte de projeto, mas que lá vocês vão ver que é bem legal. Bom, pelo menos eu gosto bastante, tá? E, e aí talvez vai ficar um pouco mais claro né, de você chegar na sua casa depois e falar assim, pai, agora eu consigo ver, pai, mãe, né, tios, tias, avós, eu consigo ver como é que tudo está ligado aqui em casa, eu consigo mudar o que precisar. Se quiser colocar mais uma lâmpada, você fala comigo que eu já sei fazer. Vou seguir aqui então para o último tópico da nossa aula de hoje, que é a instalação em 220 volts, tá? Então, a gente já falou sobre isso em aulas passadas, né, só algumas observações aqui, né, para embasar um pouquinho o porquê do 220, é que o sistema elétrico no Brasil, ele tem diversos valores, né, então os mais comuns é o de 220, 127, ou 380 e 220, tá? Em algumas regiões do nosso país e aqui do estado, igual eu falei com vocês sobre Alegre, a tensão de fase é 220, né, o que nos dá uma tensão de fase-fase 380, fase neutro 220, que é o que eu chamo de tensão de fase, tá? Só que na maior parte, né, igual aí em Guarapari, estou falando aí porque agora nesse momento estou aqui em Vitória, que também é igual de Guarapari, a tensão de fase e fase é 220, fase neutro é 127, né? Ou seja, se eu quiser utilizar uma lâmpada ou uma tomada, como por exemplo um ar-condicionado split, né, que só são fabricados para tensão de 220 volts, eu preciso de utilizar duas fases para ter, então, essa tensão de 220 volts na nossa instalação. Com fase neutra, eu só vou ter 127. Tá? E aí, né, para eu poder fazer a ligação, né, então, da lâmpada ou da tomada em 220 volts, tá? Eu preciso de ter um disjuntor chamado de bipolar, né, porque ele tem dois polos porque é um polo para cada fase, e eu preciso de levar as duas fases até ao meu circuito. Olhando para o circuito de tomada aqui, né, que
nesse caso aqui está sendo representado por esse disjuntor, que é o circuito 6, eu tenho um disjuntor ligado nas fases R, que é essa primeira aqui, esse pontinho representa uma conexão com a fase R, e com a fase T, que esse outro pontinho está representando aqui a fase T. De maneira que, se eu desligo o meu disjuntor 6, eu desenergizo as duas fases, no caso aqui R e T, que estavam indo para a minha tomada, e se eu ligo, eu energizo fase RT, tá? Eu pego essas duas fases, então, e levo até a minha tomada, que não vai ter mais neutro agora, ela vai ter só fase R e fase T, porque ela é uma tomada em 220 volts, de uma instalação que é 127/220, assim como eu ligo também o meu condutor de proteção nessa tomada. Tá? Então, a ligação é exatamente idêntica à ligação em 127 volts fase neutro. A diferença é que no fase neutro tinha fase e neutro, né? E aqui para 220 eu não tenho mais o neutro, eu tenho só fase e fase. Tá? Então, é simples dessa forma. O que muda, mas na prática também não tem muita dificuldade, acredito eu, é que para minha lâmpada, né, exemplo da tomada, eu tenho também o disjuntor bipolar, que aqui está sendo representado no circuito 5, né, pegando as mesmas fases, que é a fase R e T, eu levo, ao invés de, igual anteriormente, né, eu tinha um neutro que ia direto para a lâmpada, aqui não tem mais neutro. Eu devo levar as duas fases para a lâmpada. Só que se eu pegar aquele circuito anterior, né, como esse daqui, por exemplo, se eu ligar a fase de um lado da lâmpada, passar por interruptor, ligar a fase de um lado da lâmpada, pegar uma outra fase ligada do outro lado, isso vai me dar um problema. E aí eu quero perguntar para vocês, que problema eu teria ao fazer isso? Ligar a fase, passar apenas uma das fases pelo interruptor e ligar a outra fase diretamente na lâmpada. As tomadas de uso específico, elas são exatamente iguais às tomadas de uso geral, Maria. Basta você ligar fase, neutro e proteção na tomada. Elas não vão estar em paralelo, né, porque a tomada de uso específico tem um circuito só para ela, né, mas é só você levar a fase, neutro e proteção para ela. Não, Lais, a princípio a lâmpada não iria funcionar. Supondo, aqui tá, apesar daqui estar com 127, né, estou supondo que é uma lâmpada 220, talvez por isso você falou que ia queimar, né, Lais? Vamos supor que eu botei aqui uma lâmpada, as lâmpadas em 220 volts, eu ligo fase passando por um interruptor e a outra fase diretamente no outro lado da lâmpada, tá? Então, assim, a lâmpada, ela tá adequada, tá, Lais? Para atenção. Não, sabe que a lâmpada ia funcionar perfeitamente bem, Maria, porque uma vez que eu desligo o interruptor, eu impedi a passagem de corrente. Né? Então, mesmo sendo fase de um lado e fase do outro, se não passa a corrente, a lâmpada não liga, se passa a corrente, a lâmpada liga. O problema que aconteceria é até mais simples do que isso. Né? Alguém consegue levantar mais algum outro problema que a gente pode ter? É um problema de proteção, simplesmente. Porque se eu tenho uma fase sempre ligada na lâmpada, vocês concordam que, independente se o interruptor está ligado ou não, se eu for colocar a mão lá para trocar a lâmpada, eu vou ter sempre um ponto energizado? Então esse é um problema, né? Apesar da minha lâmpada funcionar perfeitamente bem com um interruptor simples, né? Se eu coloco só um interruptor simples aqui, né, interrompo apenas uma das fases, isso implica que a outra fase vai estar sempre lá, né? Ela nunca é interrompida, a não ser, claro, quando eu desligo o meu disjuntor, né? Então, se eu for trocar uma lâmpada e eu não desligar o meu disjuntor, né, se for uma lâmpada de 220, tá, pessoal? Eu vou ter sempre um ponto energizado lá. E aí, isso pode se tornar perigoso. Então, em circuitos de 220 volts, eu sempre vou utilizar o chamado interruptor simples, só que não unipolar, ele é agora bipolar. Por que ele é bipolar? Porque ao invés de ligar uma única fase, interrompê-la e levar o seu retorno para a lâmpada, eu ligo agora as duas fases, interrompo elas e saio com dois retornos para minha lâmpada, né? De forma que eu não tenho mais neutro, né? Um retorno liga de um lado e o outro retorno liga do outro lado da lâmpada. Tá? E aí, a minha representação, né, no esquema multifilar, ela fica dessa forma, olha. Aqui eu tenho, por exemplo, uma lâmpada que está sendo ligada no meu circuito 5. O meu circuito 5 ele tem um condutor de proteção
e ele tem aqui nesse caso lâmpada fases, perdão, R e S, então R5 e S5, porque é a fase R e S do circuito 5. Eu vou com a minha fase R até um polo do meu interruptor bipolar, com a fase S até o outro polo do interruptor bipolar, saio com os dois retornos e ligo um retorno de cada lado da lâmpada. Observe que eu não tenho mais o neutro aqui, né, que vai vir direto para a minha lâmpada. Né? Tudo que vai para a lâmpada é interrompido pelo interruptor. E na tomada, Maria, independente se essa tomada aqui é uma tomada de uso geral ou uma tomada de uso específico, basta levar as minhas fases RS, que aqui está pertencendo ao circuito 6, diretamente para a minha tomada, né, assim como também o condutor de proteção no pino central. No esquema unifilar, né, eu teria lá um eletroduto, apesar de ele estar sendo representado aqui sempre subterrâneo, tá, pessoal? Pode ser um eletroduto que vai pela parede, pode ser um eletroduto que vai do teto, que leva, né, o meu circuito de tomada para o teto, depois desce até o ponto da tomada, né? Mas ele está sendo representado aqui, então, fase, fase e terra, observe que não tem mais o neutro, do circuito 6, que tem uma bitola de 2,5, que vai até a minha tomada 6, tá? Que está sendo representado com dois tracinhos, para deixar bem claro que aquela é uma tomada de 220 volts, tá? E eu tenho também, né, do quadro de distribuição, um eletroduto que vai para o ponto de luz, né, e desce para a tomada. Peraí, só vou ler aqui a pergunta da Maria. Professor, em circuito de lâmpada tem que levar o fio de proteção, pois ele não vai ir em nenhuma lâmpada, certo? Sim. O que acontece? Na prática, pessoal, ninguém leva, tá? Porque é só um gasto, digamos assim, se você não vai usar, levar, né? Mas a norma diz que todo circuito deve ter o condutor de proteção, tá? Então, a gente representa ele ali como condutor de proteção, passando, porque pode ser, Maria, vou dar um exemplo, tá? Em reatores de lâmpada fluorescente mais antigos, né, que não são esses reatores eletrônicos que a gente usa hoje em dia, eles precisavam do condutor da carcaça dele, que era metálica, aterrada, para ele poder funcionar. Tá? Professor, não vou usar em lugar nenhum. É muito normal de acontecer de não utilizar, porque as normas, apesar de elas serem atualizadas, né, elas não são atualizadas anualmente, né? A NBR, a 5410, né, a gente usa uma versão de 2004 que foi atualizada em 2008. Então tem assim um espaço muito grande de tempo entre as atualizações, né, de maneira que pode ser que hoje, né, se for haver uma atualização, de repente eles nem obriguem a ter o condutor de proteção. Mas eu acredito pouco provável que eles tirem, né, porque o condutor de proteção ele deve ser utilizado, por exemplo, aquelas luminárias que tem pendente, por exemplo, de metal, né, que você bota em cima de uma mesa de uma sala, por exemplo. É super recomendável que você aterre ela. Porque se você tiver alguma fuga naquela luminária, se por algum momento, né, um condutor perder o isolante, encostar na parte metálica da luminária, pode ser que a pessoa que encosta na luminária tome um choque. Né? Então, se ela estiver aterrada, a gente não vai ter esse problema. Tá respondido, Maria? Beleza. Bom, então, voltando aqui, né, para fazer a ligação da lâmpada, né, fazer essa ligação aqui da nossa lâmpada, eu tenho um eletroduto que sai do quadro de distribuição, vai até o ponto de iluminação, do ponto de iluminação até o interruptor, que tem uma simbologia diferente agora, ele é quase tudo preenchido, com esse pedacinho aqui embaixo, essa fatia de pizza sem estar preenchida, dizendo que esse é um interruptor bipolar de uma seção, tá? Então, apesar de ter esses dois aqui, tá vendo que tem um tracinho entre as duas setinhas? Esse tracinho quer dizer que você tem dois polos, mas que eles são acionados juntos. Né? Não são duas teclas, é uma única tecla que aciona os dois polos, tá? Tudo em elétrica que tem esse tracinho assim, representa que existe uma ligação mecânica entre aqueles contatos, de maneira que você não consegue acionar individualmente cada um deles, tá? Então eu saio do meu quadro de distribuição com duas fases, que são as fases R e S do circuito 5, estão aqui, RS circuito 5, e o condutor de proteção, que conforme a Maria já observou, não é ligado em nada, mas a gente leva ele até o ponto de luz também. E depois levo eles até o meu interruptor. Então, eu passo por esse ponto e desço com minhas duas fases, até o meu interruptor, que é o interruptor A, que está acionando a lâmpada A. Interruptor A, que aciona a lâmpada A. Desse interruptor, eu levo meus dois retornos, que estão aqui,
né, os dois retornos, A, porque são dois retornos que ligam a lâmpada A até a minha lâmpada A. Então está aqui fase até o interruptor bipolar e retornos até o meu ponto de iluminação. Dúvida, pessoal, disso daqui? A ligação prática seria essa, né? Duas fases na minha tomada, agora não existe mais, né? Neutro na esquerda, fase na direita, é fase e fase, então não faz diferença qual fase você liga em qual lado da tomada, com condutor de proteção também. Aí aqui embaixo, as minhas duas fases, né, que eu levo elas até o meu interruptor, né, interrompo elas no meu interruptor bipolar, e depois sigo com os retornos até a minha lâmpada. Numa instalação, uma planta baixa, né, pegando aquele mesmo cômodo anterior, né, bastaria eu passar então no meu eletroduto subterrâneo que vai até a tomada, fase terra, e no meu eletroduto que vai até o ponto de luz e dele até o interruptor, né, levo as minhas duas fases até o meu interruptor, passando por esse eletroduto, depois descendo por esse, e depois volto com os dois retornos para meu ponto de luz, né, onde eu ligo um retorno de um lado da lâmpada e o outro do outro lado. E aqui, observe que não tem aquela curvinha, tá vendo? Não existe uma obrigação de você fazer a curvinha da parede para o teto, né? Apesar de algumas pessoas acharem mais bonito, né? Não é obrigatório. Bom, pessoal, então era isso para a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida a respeito desses circuitos? Uma pergunta da Maria aqui. Tomada com duas linhas quer dizer que tem duas fases? Isso, Maria. Esses dois tracinhos aqui quer dizer que é uma tomada bifásica. É importante a gente diferenciar na simbologia, porque como a gente vai ter, assim, vou colocar aqui um projeto comum, 90% das tomadas, elas vão ser tomadas monofásicas, é legal para o eletricista ele já ver um símbolo diferente para dizer que, opa, essa tomada tem alguma coisa diferente, para ele se tocar que ela não é uma tomada de 127 volts, tá? E aí, né, como eu disse para vocês, né, em termos da simbologia, a gente não tem mais uma regra, todos esses símbolos eles devem aparecer numa legenda, né, mesmo você utilizando o símbolo da própria NBR, o símbolo antigo, você tem que dizer lá que esse é um símbolo para tomada de 220. Ou você não pode utilizar esse símbolo, você pode colocar o mesmo e escrever, de repente, o 220 no símbolo comum, e depois dizer lá na sua simbologia que o 220 quer dizer que aquela tomada é de 220 volts, tá? São formas diferentes de fazer. Particularmente acho legal esse símbolo aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, então, obrigado por vocês terem participado aqui da aula, tá? Obrigado pelas perguntas aqui, elas são importantes para a gente, para o vídeo ficar mais legal, né? E acredito que vocês consigam entender melhor o que está acontecendo. Na semana que vem eu vou fazer então a correção da lista de exercício e vou finalizar essa parte do nosso conteúdo aqui no nosso último tópico, que é, só voltando aqui, instalação de lâmpada fluorescente, tá bom? Caso você está assistindo esse vídeo aqui, né, tem alguma dúvida, use lá o fórum da nossa semana para fazer a pergunta. Assim que eu ver sua pergunta, eu respondo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço para todo mundo.